Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Botafogo se prepara para o tão aguardado Mundial de Clubes, e a principal dúvida gira em torno da possível estreia do argentino Joaquim Correa. Contratado como o quinto reforço para a temporada, o atacante de 30 anos já está nos Estados Unidos, integrando os treinos comandados por Renato Paiva. Com experiência internacional e vindo de uma sequência recente pela Inter de Milão, onde marcou na vitória por 2-0 contra o Como no campeonato italiano, Correa chega com ritmo de jogo e condições físicas ideais. Ainda assim, sua presença no time titular dependerá da estratégia que Renato Paiva adotar para cada confronto, principalmente na estreia contra o Seattle Sounders pelo Mundial de Clubes. A ponta esquerda do ataque é o setor mais indefinido do Botafogo neste momento. Correa aparece como forte candidato para ocupar essa faixa do campo, que também pode contar com Cuiabano, Santi Rodrigues ou até mesmo Jefferson Savarino. A escalação de Savarino, no entanto, depende de suas condições físicas, já que foi o último a chegar no Zewaara, pois estava com a seleção venezuelana. Até o momento, apenas Arthur e Igor Jesus têm presença garantida entre os titulares para o confronto de estreia. A disputa pelas demais vagas no ataque promete ser intensa. Arthur Cabral, recém-chegado do Benfica, corre por fora, assim como Juan Cruz e Gonzalo Mastriani, que vinham sendo as principais opções no banco de reservas. A versatilidade de Correa, aliada à sua experiência em grandes competições europeias, pode ser decisiva para que Renato Paiva o utilize desde o início. No entanto, o pouco tempo de treinamento com os companheiros pode ser um ponto negativo, já que precisa se entrosar com a equipe. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Vim aqui para receber o Oscar do Brasileirão e da Libertadores, né? E da Copa do Mundo de Clubes também, que está acontecendo agora, por que não? O que tiver de Oscar, a gente está a fim de receber. Levar tudo. Levar tudo. Vamos saber agora, Karine, Fernando, como é que está o Botafogo, as últimas informações direto de Seattle, onde o Botafogo vai estrear na competição. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para um clube. Ei, alvinegro, você já se deu conta? Onde teu clube chegou? O pai do Biriba dos States já. Tem que criar força para falar, porque o sofrimento que nós tivemos durante muito tempo, nós ficamos ali sempre, acreditamos na vitória, graças ao grande senhor Textor, o outro lá de cima que protege a todo mundo. Nem precisa ir tão longe na memória. 6 anos atrás, a justiça encontrou R$ 33 em uma das contas do clube. Foram anos de crise e de sofrimento da torcida. O Botafogo está mais uma vez na Série B. Aí veio um milionário gringo, uma SAF, e a realidade mudou. Grandes nomes, grandes títulos, com uma maior glória. O glorioso levanta a taça de campeão da América. A conquista da Libertadores ano passado trouxe o Botafogo à inédita Copa de Clubes. Era algo tão distante, né? Enfrentar equipes europeias, né? Jogar esses jogos desse tamanho, e hoje a gente está aqui representando a camisa do Botafogo. Esse sonho coletivo dos jogadores e de milhões de torcedores vai se tornar real quando a bola rolar aqui no estádio de Seattle. Às 7 da noite, hora local, 11 da noite, hora oficial de Brasília. Contra os donos da casa, o novo Botafogo vai se apresentar ao mundo. E cada um dos profissionais deste grupo também. O técnico Renato Paiva ontem lembrou-se do passado, quando era treinador da base do Benfica. Quando tu paras para pensar e olhas para trás, dizes que custou, doeu, mas valeu muito a pena. O Botafogo escolheu como base a cidade de Santa Bárbara, um lugar da Califórnia onde silêncio e natureza se encontram. Os jogadores adoraram. Muito bom estar com a rapaziada mais dias, assim, a gente que sempre se encontra só para treinar e para estar em concentração. São 31 jogadores para a disputa do torneio, 5 reforços, como os atacantes Arthur Cabral, que estava no Benfica, e o argentino Joaquim Correa, que veio da Inter de Milão. Todos participaram dos treinos, que foram longos. Elevar a intensidade é a estratégia para competir num grupo tão difícil.
um Atlético de Madrid e PSG, atual campeão europeu. Privilegiado da primeira vez na história, jogar uma competição com times, os melhores times do mundo. Privilégio de apenas 32 clubes no planeta. O Botafogo é um deles. Quem num passado recente tinha R$ 33 no bolso, hoje tem milhões de motivos para aproveitar. O jogo do Palmeiras, aí vem o fechamento e em seguida o jogo do Botafogo contra a equipe americana. Vamos com informações do Botafogo com a Sofia Miranda. Chega mais, Sofia. Fala, Diniz! Muito boa noite para você, pro Alex, pro Mansur, time titular no troca de passes, hein? Amanhã, aqui nesse estádio, no Lumen Field, Botafogo vai estrear na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Seattle Sounders, time da casa. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos. É um estádio que é considerado barulhento aqui nos Estados Unidos. E agora há pouco teve entrevista coletiva do Mr. Renato Paiva. Ele conversou bastante com a gente, disse que esses dias de treino em Santa Bárbara foram importantíssimos para ele corrigir alguns comportamentos da equipe, que ele havia detectado falhas ali. Então, foram dias valiosos de trabalho, coisa que ele não tem na rotina no Brasil, né? Esse tempo para treinar, o tempo de que tantos treinadores falam, essa falta de tempo para treinar. Conversamos com o técnico Renato Paiva. Antes, 3 jogadores vieram aqui fazer o reconhecimento do gramado. O capitão Marlon Freitas, o camisa 10 Savarino, o camisa 13 Alex Telles, 3 lideranças desse time do Botafogo. O Marlon falou, é claro, que há uma ansiedade para essa estreia, mas que eles não podem deixar isso afetar o time. Eles estão muito felizes por esse momento, por terem a oportunidade de disputar essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, gente, eu vou falar um pouquinho de escalação. A gente não tem a confirmação. É claro que o Renato Paiva não deu a confirmação da escalação, mas a gente pode esboçar um time. Vamos tentar. John no gol, na direita o Vitinho, a dupla de zaga formada por Jair e Barbosa, na esquerda Alex Telles, o meio de campo com Gregory, Marlon Freitas, e aí fica uma dúvida, Savarino vai ser titular ou não vai? Porque o Savarino, a gente lembra que ele chegou depois do grupo, ele estava com a seleção da Venezuela. O Savarino também teve uma lesão recentemente, então há uma possibilidade da comissão poupar o Savarino, começar com o Savarino no banco de reservas. Nesse caso, Santi Rodrigues assumiria essa posição ali no meio de campo. E aí o ataque ficaria com o Arthur na direita, o Cuiabano fazendo a dobradinha com o Alex Telles ali na esquerda e na frente o Igor Jesus. O Igor Jesus, que todo mundo sabe, os botafoguenses já estão muito saudosos, vai embora depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vai para o Nottingham Forest da Inglaterra, vai fazer o last dance dele aqui nos Estados Unidos, o last dance dele pelo Botafogo, é claro, mas ainda tem jogos para disputar pelo Botafogo e a gente vai seguir por aqui acompanhando tudo, lembrando que nós estamos num fuso horário de 4 horas a menos do que vocês, está claro por aqui ainda, friozinho em Seattle. Amanhã tem Botafogo e Seattle Sounders aqui no Lumen Field. Eu volto com você, Diniz. Valeu, obrigado pelas informações. Estava olhando o gramado ali atrás dela. O gramado aparece em perfeitas condições. Até o Mandaloriano Alvinegro, que vira e mexe e faz pergunta aqui na hashtag troca de passes. Ele pergunta, e o gramado do estádio do Seattle? Aparentemente ali, pelo que vi atrás, ali na imagem, né? Aparentemente está ótimo. Jogando até semana passada a MLS, a temporada continua. Acho que o maior problema, se tiver, pode ser do jogo do Palmeiras, né? Pelo que o André e o... Sim. Eles falaram lá, né? Aí, ó, Louquismo manda aqui, ó. Diniz, esqueceu de ver a participação nossa aqui fora? Não, é porque tá corrido o programa. Não esqueço de vocês nunca. O Léo manda aqui, é sério que vocês estão levando em conta amistosos para definir se uma equipe vai jogar bem ou não? Ninguém falou que por causa dos amistosos vai jogar bem ou não. Só disse que não jogou bem nos 2 amistosos que fez o Porto antes desse início de participação na Copa do Mundo de Clubes. É isso aí. Daqui a pouco eu tento ler outras mensagens de vocês, tá? Enquanto isso, vamos ouvir Renato Paiva, o técnico do Botafogo, falou em entrevista coletiva hoje, e a gente mostra para vocês agora aqui no Troca de Passes. Tudo. Para quem treina tão pouco, tudo. Foi aproveitar, de facto, estes 5 treinos que nós fizemos
relembrar algumas coisas que se estavam a perder e que se notava nos jogos, em especial que íamos fazendo no Brasileirão. Algumas coisas do nosso jogo, comportamentos do nosso jogo que se estavam a perder por falta de treino, e que nós agora podemos focar-nos essencialmente no nosso jogar, naquilo que nós queremos, até porque chegaram jogadores novos, e exatamente trabalhar esses detalhes, reforçá-los perante os que cá estavam, apresentá-los aos que chegaram, para que nós amanhã possamos ser nós próprios, que esse é o nosso maior objetivo, é sermos nós próprios amanhã. Portanto, feliz, muito feliz por voltar a treinar, por voltar a ver os meus jogadores desfrutar do treino, porque eles são de facto grandes profissionais e gostam de treinar até demais. Às vezes tenho que cortar por causa das questões físicas, mas de facto feliz por voltar aos treinos e por poder ter tempo para preparar o jogo. Isto é a primeira prova que se faz deste género, é o primeiro Mundial de Clubes. Estão aqui 32 equipas, estamos numa elite do futebol mundial. Como é que não vai haver ansiedade? Obviamente vai haver ansiedade. E eu acho que a melhor forma de tu controlares a ansiedade é saber viver com ela e é saber que ela existe. Não é estar um elefante na sala e tu dizer está tudo bem. Não, os jogadores são humanos, nós somos todos humanos. Se lhe queres chamar ansiedade, se lhe queres chamar nervosismo, se lhe queres chamar seja aquilo que for, stress, é uma palavra da moda, ela está aí, ela existe. Como é que tu fazes para a controlar? É simples, é teres uma orientação, uma linha de metodologia e de filosofia de jogo e de trabalho. Não mudar, reforçar o que tu começaste a fazer desde o primeiro dia que cá chegámos. Eu entendo a tua pergunta, mas vou-te desiludir porque eu não sonho. Para já pouco durmo para poder sonhar. E quando estou acordado tenho objetivos, não tenho sonhos. Eu defino objetivos na minha vida e trabalho por eles. O meu objetivo imediato é chegar amanhã aqui ao estádio e ganhar o jogo e, se possível, fazer uma exibição que orgulhe a nossa torcida. Tá aí, então ele não tem sonhos, ele tem objetivos. Essa é boa. Eu gostei dessa, vou levar pra vida essa aí, viu? Porque foi boa. Quando está Vamos acordado. ouvir. Hã? Quando estás acordado. Exato. Vamos então à zona de entrevistas lá do estádio do Seattle, né? Passaram por lá Savarino, Alex Telles e Marlon Freitas e conversaram com os nossos repórteres. A gente mostra para vocês agora. Olha, a verdade já estive aqui muitas vezes, é um estádio que eu conheço muito bem. Quando jogava na MLS, enfrentei muitas vezes o Seattle Thunder, um time que se faz forte dentro de casa. Bom, mas a gente sabe o elenco que a gente tem, a gente vai brigar com eles aí dentro do campo e bom, que ganhe o melhor time amanhã. Eu acredito que, sendo esse mini torneio da fase de grupos, não tem que escolher jogo, não tem que escolher partida, porque os dois primeiros classificam e a gente precisa vencer, de uma certa forma, classificar em primeiro e segundo. Então não tem muita escolha, eu acho que a gente tem que vencer o jogo de amanhã, que é importante, para também começar com confiança, começar o campeonato vencendo. E a partir daí, enfrentar de igual para igual e a gente dar o nosso melhor para a gente ver que é o nosso objetivo chegar até o mais longe possível. Assim, é um momento muito especial, não só para mim, mas para o clube. Era algo tão distante, né, enfrentar equipes europeias, né, jogar esses jogos desse tamanho, e hoje a gente está aqui representando a camisa do Botafogo. Não foi fácil, né, foi muito difícil chegar até aqui, foi com muita luta, com muito sacrifício, né, com muitos obstáculos pelo caminho, mas a gente lutou, a gente não desistiu e hoje a gente está aqui para poder desfrutar desse momento, né, alegria, né, nosso jeito brasileiro de ser, mas também com muita responsabilidade, porque a gente está defendendo uma camisa muito grande, né, uma camisa gigante, né, do futebol brasileiro, e a gente precisa honrar da melhor maneira possível, a gente precisa se doar, se entregar, como a gente sempre faz nos jogos. Tá aí, portanto, os jogadores do Botafogo falando, é normal, né? Alex, você que esteve lá, eu tive também, mas no futebol amador é diferente. Meu Deus do entendeu? céu. Você vê? Alex, essa ansiedade faz parte do futebol em qualquer nível, né? Mas, assim, para um cara que está disputando um torneio inédito, uma Copa do Mundo de clubes pela primeira vez,
jogadores que não estão acostumados a enfrentar determinados tipos de clubes, né? Especialmente os europeus, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa oportunidade. Imagino que deva estar todo mundo bastante ansioso para a bola rolar logo, né? Normal, faz parte, não tem como fugir, né? Por mais experiente que você seja, você sabe lidar melhor com esses seus sentimentos. Mas realmente ele vem, é sempre uma expectativa diferente, adversários diferentes e uma competição gigante, né? Mas é gostoso também, eu imagino, né? Porque quando você joga um torneio importante pela primeira vez e depois você vai jogar, você percebe que você está lidando melhor mesmo com a situação. Mas, e o fato de ter mais jogos também, eu acho que também faz com que ajude a quebrar um pouco mais esse gelo, de não saber que é um jogo único, ali você perder, você está fora, né? Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo tem um jogo que, se ele perder, ele praticamente está fora, né? Porque os 2 próximos adversários, Mansur, são de muito alto nível. Perfeito. E vão se revelar muito desafiadores para o Botafogo aí, né? No caso, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Exatamente. O sorteio já tinha sido cruel, até pelo pote que o Botafogo estava. O Botafogo não era cabeça de chave. Acabou caindo com 2 europeus... Pior grupo possível, fortíssimos, né? Porque foram 2 dos melhores europeus da competição. E um deles chegando... A gente não sabe como vai mentalmente a Liga dos Campeões vai funcionar para esse PSG, se houve uma descarga muito grande, porque era uma grande ambição do clube, de muitos jogadores, enfim. Mas, de todo modo... E, além disso, o que em tese é a força mais acessível, que é o Seattle Sounders, eu tenho alertado aqui. Acho que o Botafogo tem todas as condições de ganhar, acho que o Botafogo é melhor, mas é um time muito ajustado, um time que vai obrigar o Botafogo a ter atenção com alguns jogadores. Os 2 volantes, Vargas e Christian Roldan, são jogadores que merecem muita atenção. O Vargas é mexicano, o argentino De La Vega, que normalmente vem da direita para dentro, e principalmente o Rusnak, o eslovaco, que parte como meia central do time. É um jogador de muito bom nível. Aliás, tem time brasileiro interessado no De La Vega, né? Tem esse nome, né, desse jogador do Seattle Sounders, tem rodado aqui o nosso mercado nessa última janela. Então, enfim, é um time que com a bola, inclusive, tem recursos, muito bons recursos. O Botafogo vai precisar jogar bem para ganhar. Não é aquele tipo de jogo que dá para você entrar no torneio e se ambientando. O Botafogo vai precisar entrar bem no jogo para ganhar esse jogo, porque ele tem um peso muito grande nas possibilidades de classificação do Botafogo. Imagina o Botafogo com a formação que a gente meio se acostumou, né? Vamos dar uma olhada, então. Vamos lá. O campinho do Botafogo aqui com a provável escalação. Quando a Sofia trouxe as informações, até colocou em xeque, ali em dúvida, a utilização ou não do Savarino como titular, mas eu não imagino o Savarino fora do time sob nenhuma hipótese, a não ser que esteja machucado sem condição de jogo. Né? Mas aí, o time deve ter John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Bastos continua, né, sem conseguir jogar. Gregory e Marlon Freitas, os 2 volantes, Arthur na direita, Cuiabano na esquerda, e não imagino outra possibilidade que não a do Savarino, a não ser que tenha algum problema físico, né, entrando como titular ali no meio-campo, com o Igor Jesus na frente. De bom, né, Alex, é que o Botafogo ganha outras possibilidades para a segunda etapa, quando o Botafogo estava com dificuldade nas substituições. Hoje há outras opções, chegou o Arthur Cabral, chegou o Joaquim Correia, tem o Montoro, né, menino que veio da Argentina. Então, são peças que ele consegue agregar para tentar melhorar o time, se for o caso, no segundo tempo. Só aí você está falando em 5 jogadores de uma qualidade muito boa para poder mudar alguma coisa, né? Então, para treinador e para a equipe, eu acho que vai ser importante você ganhar esse reforço, né? Independente deles estarem ali há pouco tempo. O Santi Rodrigues está um pouco mais, mas está correndo atrás. Teve lesão também. Está correndo atrás sempre acho que não tem 3 jogos aí, se for colocar em minutos, né, cara? Não somando os minutos, né? Somando tudo. Mas eu acho que o Botafogo chega bem forte, né, nessa condição. É aquele negócio, é torcer para que eles produzam bem nesse momento aí que está o detalhe, né? Então vem algo de um campeonato difícil, especial, é curto, né? Mas que você realmente, igual você falou bem, é um jogo que se você perde, você carrega algo para os outros adversários que é muito difícil, mas essas opções eu acho que são bem interessantes. Ele tem o equivalente, estou somando aqui, quando o Alex falou, ele tem o equivalente a pouco mais de 4 jogos, praticamente. Muito somando pouco, os minutos. Muito passado, né? Muito ruim. Se fosse em sequência, né? Sem sequência ainda, que é o pior. Então, amanhã esse é o jogo que você confere aqui no Sport TV, a partir das 11 da noite.
Botafogo e Seattle Sounders direto lá de Seattle, tá legal? Amanhã também tem um jogaço para vocês aí, duelo de europeus, né? Sim. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Tava olhando a provável escalação, esse jogo é às 4 da tarde, tá legal? 4 da tarde, às 3 o aquecimento, a bola rola às 4. Tava dando uma olhada nas escalações, todo mundo com força máxima. Isso. Prévia do Paris Saint-Germain é aquele time que iniciou a final da Champions League, todo mundo lá. Mesmo que não venha muito animado, vai ser difícil bater. Porque os caras estão jogando em ritmo de música, o negócio está funcionando como um reloginho. Mas tem uma outra coisa, né? Today is Sunday, June 15th. The news roundup that I never imagined I would be doing is now on the air. Botafogo and Seat Sounders, Club World Cup, my friends. Today Botafogo will debut in the FIFA competition. A game against the North American team at their home ground. The first step in the dream of gloriously conquering the world. It's difficult, yes, but as that samba from my youth would say, dreaming costs nothing. My dream is so real, let's go. Everything, absolutely everything related to Botafogo and Seat Sounders in our pregame. Play the jingle because I'll be back soon. When I started the TF channel in 2019, and when I started my life on social media, when I started journalism, I had a dream of seeing Botafogo competing in big competitions, competing in tournaments where we wanted to see our brand represented, but I never imagined that we would be able to compete in the Club World Cup, that we would make it to a Club World Cup. And our dream has come true. Our dream starts today at 11 p.m., Brasilia time, against the Seat Sounders team. We are in the FIFA Club World Cup and Botafogo debuts today against the home team in the United States and we are the favorites. If we are in a group with two very strong teams, PSG and Atletico de Madrid, and in the games against them, Botafogo will not be the favorite, for today's match, then the effect is different. The Glorioso will be the favorite in this fight. The champion of America enters the World Cup having to show why they are the champions of America. Seattle Sounders has already won the CONCA Champions League and Glorioso, who has been working on North American soil for a week, is doing well. Unlike what happened at the Intercontinental in December, where we arrived tired, this time it's not. Botafogo is well prepared and has everything it needs to beat the North American team. The big point is that Renato Paiva's team has difficulties when playing away from home and today we will play away from home against the North American team. In a little while Leo Dantas, who has already done pre-match talks about the Campeonato Carioca and Serie B, will also talk about the World Cup today, as will Ludzao Memoria Alvin Negra. Botafogo, in my opinion, should play in a 442 today. Perhaps Artur Cabral will make his debut as a starter and you would have a Glorioso taking to the field with John Vitinho, Jair Barbosa and Alex Telles, Gregory Marlon Freitas, Artur Savarino, Artur Cabral and Igor Jesus. Or he could take Artur Cabral out and put the guy from Cuiabá on the wing, keeping the left-sided duo, but I believe he will use this lineup, with an attacking duo, since Artur Cabral has done more activities than Joaquim Correa, who will be an option on the bench, at least in my opinion. Botafogo has to show that it is better than Seat Sounders. Despite playing away from home in a stadium where the American team's fans will be in good numbers, Glorioso has to play its football. It has to show why it is the champion of America. And by showing that it is the champion of America, it has everything it needs to beat the American team. It's about playing football, knowing how to play, knowing how to show its football. For those of us who didn't go to the Club World Cup, we will have several ways to watch the game later today. Globo, where my friend Renata Silveira will be the narrator, the Pay Quente narrator. A big kiss to Renata, who is going to be a mother. She announced this week that her new son or daughter. Come back in good health, my friend. Congratulations to you. You deserve everything because of the character you have. I'm a fan of yours as a human being and I'm also a fan of your narration. You're very competent. You're a person who studies to do what you do. Sport TV, Case TV and also the ZOM app. You have 4 ways to watch the Botafogo game.
And of course, here on the TF channel, at 1 a.m., early in the morning, from Sunday to Monday, our post-game live. And to talk about the Seattle Sounders, the qualities and defects of the North American team, I'll call my friend Leonardo Dantas. Leo, pre-World Cup game, my partner. Hey there, the channel's personal ETF, how are you? So let's analyze the Seattle Sounders, Botafogo's opponent in this Club World Cup debut. What an honor to have our Botafogo competing in a competition of this magnitude, of this size, of this importance. Teams from the United States, João Paulo's team, including Glodero, have also been there. João Paulo has not been a starter, but the expectation of this reunion is obviously high. The North American team has played 22 games this season with 9 wins, 6 draws, 7 losses, 32 goals scored, and 31 conceded. From that alone, you can get an idea that this is a team that can attack a lot, create a lot, finish a lot, score a lot of goals, but it also has its defensive problems. In the last 11 games, it has only 3 losses, but it has lost 2 in a row. It is in 6th place in the Western Conference of the MLS, which is the national championship in the United States, and comes to this competition as the champion of the 2022 CONCA Champions League. The team led by coach Brian Schmetzer plays in a 4-2-3-1 formation. At least in theory, there are some intricacies that I will bring up here now. So let's go to the tactical analysis, starting as always with the defense. And that's where the first difference comes from in relation to the 4-2-3-1 in theory. He usually plays with a line of 3. He makes the ball pass out with a line of 3. Why? Because Alex Holden, number 16, is a guy who goes up a lot. He usually plays in a line that is a little more offensive most of the time and ends up leaving the other 3 guys back there. When his substitute plays Rienzi, this doesn't happen as much. The line is a little more closed, Rien holds a little more, but Alex Ran is the starter in the position and usually goes up a lot. Be careful not to confuse him with another Holden. Christian, number 7, who is a midfielder. This is number 16, the right winger, Roldan, who goes up, occupies a slightly more offensive space and allows the Seattle Sounders team to make a pass out with a line of 3. With him going up and not having someone from the midfield, a defensive midfielder to close this line with 4, this space ends up being a little more open and the Seattle Sounders are attacked more from the right. It's not that exposed avenue all the time, but most of the opponent's plays come from this space that Holden and Alex don't normally occupy. The Seattle Sounders team also has a lot of difficulty scoring long balls. The deep ball, both the one that comes from far away and the ball is a little higher up, something that Marlon Freitas does very often, and the pass that is a little closer from below that tears the defensive line, Seattle can't score. In the last game, in fact, in the 3-0 defeat to Vancouver in the MLS, in 2 plays like this, the Seattle team had to kill the play as a last play and 2 expulsions came from this type of play. So, it's good for Botafogo to try. This is already a big characteristic of Glorioso and it could happen again precisely because Seattle has this type of problem. Seattle also has a disadvantage in counterattacks. The line goes up, the block goes up and then when the opponent recovers the ball and tries to stretch in the transition at speed, the team ends up being badly positioned. Seattle also marks the ball very poorly in the air. Crosses tend to appear very frequently and leaves a lot of space in the midfield. The opponent can triangulate, exchange passes and use medium and long-range shots. And why? Because one of the 2 defensive midfielders in the team in that 4-2-3-1, right, that duo that should support the defensive trio, since Alex Ran also goes up a lot, ends up leaving one of them. The other Roldan, number 7, Christian, who would be one of the defensive midfielders, is a guy who is the engine of the team, participates a lot in the creation, the build-up, so he ends up being just one defensive midfielder and these spaces appear. The Seattle Sounders, which in MLS is the 7th team that suffers the least shots. Of course, the level is very different, but just to give you an idea, it is a team that values possession a lot, keeps it more, almost 60%, and ends up suffering very little. But when it does suffer, the problems are many, as I just said, thinking about Seat now in the attack, has its wingers very open. Wingers, as I said, it's a 4-2-3-1, at least in theory. These wingers end up playing more in the midfield line, not so much following the center forward, but they are very open, very offensive guys, Ken on the left side and De La Vega on the right side. Pay attention to De La Vega, the guy is very good with the ball, has short dribbling, gets close, even has a good finish too, but he is the great technical highlight of this team, De La Vega, in my opinion, a winger on the right side.
So Botafogo's left side needs to mark this guy very well, because if he has freedom, he will create both speed and trying to bring inside, seeking to get close to the center forward, with a midfielder to give a little more volume of play. Another guy who plays very open on the wing is Rot Raw. Yes, he has 22 games this year, he is the guy who has played the most, but he is not a starter, at least in theory. The tendency, in fact, is that he will not be in the game against Botafogo. And he plays on both flanks. Yes, so you should keep an eye on him if he's on the field. Having guys as wide and as good as Kent, especially De La Vega, makes Seattle very strong on the counterattack. The quick transition is dangerous. Again, Seattle has 60% of the possession in MLS, and they usually value possession, but when they steal the ball, they recover it and go forward. It's hard to hold them back precisely because they have these two strong guys, wide on the flanks. And because De La Vega is so good, the team attacks more on the right flank. And then it's almost a duo, because in addition to him, there's Alex Holden. Remember I said the right back doesn't keep his position, he plays and causes 3 players to come out because he goes up. There are 2 guys on the right flank who attack a lot. So this duo of La Vega and Holden is also very dangerous. Alex Holden, well, there's also a very important characteristic of this Seattle team, which is the diamond plays. They start on the inside with the other player, number 7, Christian, who is theoretically a defensive midfielder, but plays the role of a midfielder. He is the little engine, he is one of the guys to be marked because he sets the pace of Seattle's midfield. The play starts with him, he opens up for one of the 2 wingers, La Vega, or Kent, or Roadrock, if he is playing, and this play ends with the wingers heading towards the penalty area, looking for the center forwards, who could be Musovski or Ferreira. Ferreira is the one who plays the most, he is a starter, he has 20 games this season. So this ball often looks for one of these 2 center forwards in the 4-2-3-1 formation. There is always one more deep, more forward facing the goal. They position themselves as close as possible, close to the goal, to receive this cross that comes from the wide guys, and this play works very well. Another option is for these wide guys, if the center forward is very marked, to pass the ball back to the one who is theoretically the midfielder. But since Christian Holden is the one who plays the creative and articulating role, this other midfielder has the possibility of getting a little closer to the area and becoming more of a finisher playing behind the center forward. It's Rusnik, number 11, the team's top scorer this season with 8 goals. The Seattle Sounders are 5th in possession in the MLS with 60%. They are the 4th in shots, but they have the 6th worst accuracy rate, right, only 32% of shots. In other words, it's a team that plays a lot of games, scores a lot of goals. 32 goals in 22 games this year is a good mark, but they still concede a lot of goals, something that Botafogo had until recently. So, these are the positive and negative points of the Seattle Sounders for this Club World Cup debut, as the other guy says, with all my heart. Cheers, until next time. Thanks, Leo Dantas. Thanks for your participation. We're together. If you're awake, I'll be waiting for you on our post-match live. But I think it's hard for Leo Dantas to participate today. He's more than willing to work because of the time, and tomorrow he also has to work at Diario do Vale, the portal he works for here in the region. Leave a like, subscribe to the channel, share this video in your groups, WhatsApp, my friends. Club World Cup. This video here deserves 500 million likes and 500 million views. And Leozão Memoria Alvin Negro will talk a little about his impressions of Botafogo and Cedar and also tell some historical facts. Hey, Leozão. Hey, TF, everyone at home, how are you? The time has finally come. Botafogo will make its debut in the 2025 FIFA Club World Cup. The first round will be against the Seattle Sounders, a team that Botafogo has never faced in its history, but has already set foot on North American soil. And I'm going to talk about exactly that with you here. Botafogo played in the United States on 3 occasions. The first 2 times were in 1936. On the 14th, the first match was against St. Louis Shamrocks and Botafogo won 1-0 with a goal by Petesco. In the second match against the same Shamrocks, Botafogo ended up drawing 3-3. Botafogo's goals were scored by Leonidas da Silva, Alvaro and Russinho. These 2 matches took place in St. Louis. The third match took place in New York on March 23, 1941. It was against a combined team and Botafogo ended up, unfortunately, being defeated by this combined team 3-1. Botafogo's goal was scored by him again, Petesco. For those who don't know, Petesco was one of Botafogo's great goal scorers in the 1930s and 1940s.
Botafogo returns to the United States after 84 years and arrives in the land of Benefio Harbor. Benefio Harbor, for those who don't know, was a midfielder from the United States, on the United States national team, who declared himself a Botafogo fan thanks to his father. Today, Benefio Harbor is a coach in lower leagues in the United States, but he continues to make a living from soccer. Will he, like us, be rooting for Botafogo in the Club World Cup? Let's see how Botafogo performs. We will live this beautiful story in the World Cup, regardless of the result. Let's root for the best of Botafogo, but knowing that we are already doing something that 4 years ago we never imagined would happen. We are one of the 32 best teams in the world. I hope you enjoyed my participation. A big hug to you. Thanks, I went. Thanks, Leozao. Leozao will try with me in the post-game live, I'm sure. Brandino, who is in the United States making material for VBet, is already returning to the country. Maybe Queen Taylor will participate in the United States. He will be there at the stadium. Let's see who from the TF channel team will be able to participate in our post-match live today, at 1 a.m., okay? I'm counting on you, my friends. I confess to you, I'm tense. Oh, just like I didn't stay long before a Botafogo game, we waited our whole lives for this. And we, just like we waited our whole lives to win this Libertadores, we waited our whole lives to play in a tournament like this. And we are in the elite of football. I can't get over it. Botafogo está se preparando para disputar a competição mais importante do ano. Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Fogão deu azar no sorteio e terá o grupo mais complicado entre os brasileiros do Super Mundial de Clubes. Isso porque, diferentemente do restante, o Glorioso terá que encarar 2 clubes europeus logo na fase de grupos, sendo que o PSG é o atual campeão da UEFA Champions League. Além disso, o Atlético de Madrid também está na chave. Contudo, vale frisar que a estreia do Alvinegro de General Severiano será neste domingo contra o Seattle Sounders. Inclusive, a partida pode contar com a famosa Lei do Ex, visto que João Paulo defende a equipe americana. Em entrevista ao GE, ele contou detalhes de seu clube. É uma equipe que tem muita tradição por aqui. De todos os anos em que participou, só não foi para os playoffs em 2022. Time sólido, tem uma torcida fiel, apaixonada por futebol mesmo. Temos mais de 30 mil torcedores por jogo, um estádio barulhento até pelo formato. Alguns estudos dizem que é um dos mais barulhentos de todo o esporte americano. Tem um treinador que está há bastante tempo e uma base que joga junto há mais ou menos 5 anos, destacou. Falando mais a respeito do meio-campista, vale deixar exposto que ele defendeu as cores do Fogão por 3 anos, entre 2017 e 2019. Na época, chegou ao Fogo após realizar uma boa Série A com a camisa do Santa Cruz. Pelo clube da Estrela Solitária, foram cerca de 119 jogos, com 7 gols marcados e o título do Campeonato Carioca de 2018. Posto isso, João Paulo também revelou que pode ser uma arma importante para os norte-americanos. Chegando mais perto do confronto com o Botafogo, meus companheiros de Seattle queriam saber mais sobre o adversário e ajudo o pessoal a entender o plano de jogo. E você, torcedor, o que achou da declaração de João Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.